Olá, bem-vindos ao nosso curso de Língua Portuguesa para concursos vestibulares e Enem. Eu sou o professor José Ferrari Neto e o assunto da aula de hoje vai ser fonética e fonologia. Vamos estudar a estrutura fonética e fonológica da língua portuguesa e ver como esse conteúdo é cobrado nos principais exames vestibulares no Brasil. Vamos para a aula? A fonética estuda os sons da fala, ou seja, aqueles sons que são produzidos pelo aparelho fonador. A esses sons, nós damos o nome de fones. Já a fonologia, ela estuda os chamados sons da língua, ou seja, aqueles sons que têm valor gramatical. Esses sons recebem o nome de fonemas. Mas qual a diferença entre um fone e um fonema? A diferença é que, para o fonema, eles sempre possuem um valor gramatical, ou seja, eles têm algum valor no sistema linguístico da língua. Diferentemente dos fones, que são sons produzidos pelo aparelho fonador, mas que não têm valor linguístico. Por exemplo, o estalar da língua, o barulho que fazemos ao engolir, são sons produzidos pelo aparelho fonador e, portanto, são estudados pela fonética. Mas eles não têm valor distintivo, valor gramatical. Ao passo que o som inicial da palavra bola, por exemplo, e que é representado pela letra B, esse é importante para o português na medida em que uma série de palavras se utilizam desse fonema. Portanto, sons desse tipo são estudados pela fonologia e sons do primeiro tipo são estudados pela fonética. É evidente que existe uma relação entre a fonética e a fonologia. Contudo, o nosso foco maior é sempre naqueles sons que, de algum modo, vão ter valor no nosso sistema gramatical e, portanto, a nossa ênfase maior vai ser na fonologia. É preciso ter em mente que a fonética e a fonologia estão lidando com sons e que para que a gente possa estudar os sons, é necessário dar a eles uma representação, semelhantemente ao que é feito com a música em relação às notas musicais. Na fonética e na fonologia, a representação gráfica dos fonemas é feita de duas formas. Em primeiro lugar, pode-se usar os caracteres fonéticos, que vão ser usados para a transcrição fonética. Esses caracteres são sempre colocados entre barras e representam o som, né, representado por uma letra. Então, por exemplo, nós podemos ter o som representado pela letra A. Nesse caso, ele vai aparecer entre barras e vamos usar o caractere fonético correspondente. O mesmo acontece com o som representado pela letra K, o som K, que fica também entre barras. O som da vogal E, por exemplo, também fica entre barras. O conjunto de caracteres fonéticos chama-se tabela fonética e ela é utilizada sempre que se quer representar o som indicado por uma letra. Já as letras, que são velhas conhecidas nossas, elas são a representação dos fonemas para fins de língua escrita, tais como a letra A, a letra B e a letra C, por exemplo. O conjunto das letras vai formar o nosso alfabeto. Transcrição fonética, portanto, é para ser utilizada sempre que queremos representar os sons indicados por uma letra. Já as letras são utilizadas quando queremos usar a chamada linguagem escrita, em textos, redações, etc. Portanto, o estudo das letras vai ficar a cargo da ortografia, algo que a gente vai estudar futuramente aqui mesmo nesse curso. No estudo da fonética e fonologia, para fins de concursos, vestibulares ou Enem, é muito importante seguir uma regra de ouro. Essa regra de ouro diz: não confundir fonema com letra. O fonema vai ser sempre o som. A letra é a representação desse som. É importante não haver essa confusão, porque nas questões envolvendo fonética e fonologia nos concursos de um modo geral, sempre é pedido para que faça, por exemplo, a contagem de fonemas e letras, que fonema está sendo representado por tal letra, e coisas assim. Se houver confusão entre fonema e letra, é batata, você vai errar a questão e vai perder um ponto precioso na sua prova. Na língua portuguesa, não existe correspondência exata entre fonema e letra. Isso é, não há uma letra para cada som e um som para cada letra, respectivamente. Existem irregularidades para as quais se deve prestar atenção. Aqui vale também a dica que nós já falamos antes, a de não confundir fonema com letra.
Quais seriam essas irregularidades? Essas irregularidades aparecem, por exemplo, nas situações em que eu tenho letras que representam mais de um som. Por exemplo, a letra S, ela pode representar o som Z na palavra casa, o som C na palavra saco, o som Z novamente na palavra mesa e o som C novamente numa palavra como pensar. Já a letra X, ela também pode representar mais de um som, às vezes até dois simultaneamente, como na palavra fixo. Ela pode representar o som de che, como na palavra lixo, o som Z na palavra exato, ou até mesmo o som S, como na palavra sintaxe. Já a letra C pode representar o som Q, como na palavra faca, ou o som C na palavra face e cidade, por exemplo. Um outro caso é o dos sons que são representados por mais de uma letra. Essa irregularidade do sistema fonológico e ortográfico do português aparece, por exemplo, com o som Z, que pode ser representado pela letra X, como na palavra exame, pela letra S, como na palavra asa, e pela letra Z, como na palavra azar. Já o som S pode ser representado pela própria letra S, como em manso, mas também pode ser usado a letra C para representá-lo, como na palavra prece, ou até mesmo o que conhece como dígrafo, como o SS da palavra massa. Uma outra irregularidade é o caso da letra H, que é chamada de letra etimológica. A letra H, ela possui apenas, como eu falei, um valor etimológico, ou seja, ele tem a ver com a história da língua. Pode ser usado também para compor um dígrafo, mas em qualquer um desses casos, a letra H não representa nenhum som. Ou seja, é mais uma irregularidade do sistema de representação fonológica do português. Uma letra como H não está associada a nenhum som específico. E, por fim, no português, existem sons para os quais não há letras específicas para representar. Isso pode acontecer, por exemplo, com o som nhe, que é, em português, representado pelo dígrafo NH. Já o som lhe, como na palavra palha e na palavra ilha, também necessita ser representado por um dígrafo, na medida em que não existe letra para representá-lo. O dífono, a composição de dois sons juntos, como na palavra fixo ou na palavra sexo, também, diferentemente de outras línguas, não é representado por uma letra específica em português. E, por fim, os sons nasais, como o A em irmão e em campo, que são vogais nasais para os quais não há letras específicas para representá-la. Daí que surge mais uma grande dica para o concursando e vestibulando. Pode haver palavras com mais letras do que fonemas em português, da mesma forma que pode existir palavras com mais fonemas do que letras. Portanto, vale a regrinha de ouro que estamos insistindo. Não confunda jamais fonema com letra. Essa foi a nossa aula sobre a introdução à fonética e fonologia do português. Nós vimos os conceitos fundamentais ligados a essa importante parte da descrição gramatical da língua portuguesa. A gente espera que essa aula tenha sido útil para vocês e, caso você tenha gostado, pode visitar a nossa página, curtir e compartilhar com seus amigos. Pode deixar seu comentário com críticas e sugestões para que a gente sempre possa melhorar o nível das aulas. A gente espera que vocês não tenham mais dificuldades com esse ponto quando fizerem a sua prova e o seu concurso Brasil afora. A gente conta com vocês na próxima aula. Muito obrigado.